Tia Bia tá na área e hoje eu vou fazer o vídeo que muita gente me pediu e é o vídeo que eu sempre quis fazer, que é o quê? Fui convidada para ser residente permanente aqui na Austrália. Vou contar tudo para vocês desde o começo, com todos os detalhes. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, curte esse vídeo, que vai ter muita informação e muitas coisas. Inclusive, eu tenho uma colinha aqui no meu iPad para passar todas as informações corretas para vocês. Lembrando que eu não sou agente de imigração, nem advogada de imigração, então eu vou falar tudo que eu sei pelas coisas que eu sei. Então, assim, mas não é exatamente assim. Eu vou contar o que aconteceu comigo e a experiência que eu tive e vou mostrar também a reação que meu namorado teve. Vou contar tudo aqui pra vocês de forma detalhada. Então, vamos para os primórdios. Desde o começo, a minha história aqui na Austrália. Eu cheguei em fevereiro de 2019 e, como a maioria, eu fiz curso de inglês aqui e depois eu acabei renovando para inglês e eu queria fazer um curso que me abrisse portas caso eu quisesse me tornar residente aqui na Austrália, caso eu quisesse ficar aqui na Austrália. Muita gente, provavelmente você seja uma dessas pessoas, fica aqui na Austrália e começa a fazer vários tipos de vistos diferentes pra ficando, e quando decide já é meio tarde demais, você já fez muito curso e o governo australiano ele pode estar recusando o seu visto porque você não aparenta ser um estudante genuíno para eles. Então, um estudante genuíno para o governo australiano é aquela pessoa que vai progredindo sempre o visto. Então, 2024 teve muitas mudanças. O governo australiano ele tá muito mais restrito para várias coisas. Por exemplo, tem muita gente que fez engenharia no Brasil e aplica para um visto de carpintaria ou coisas desse tipo, e aí o visto tá sendo recusado porque eles não estão olhando com bons olhos, não é um estudante genuíno, porque você vai querer retroceder, se você já é engenheiro, você vai querer virar carpinteiro, coisas desse tipo. Mas na minha época, né, eu sou advogada no Brasil, eu consegui, graças a Deus, fazer todo o curso de pintura, apliquei meu visto, deu tudo certo, fiz 2 anos de curso. Depois que eu terminei esses 2 anos de curso, eu precisei fazer a prova de inglês, né, que é preciso para você aplicar o visto de graduação, que é o 485. Esse visto não tem restrição de horas, como tem restrição no visto de estudante normal. Hoje em dia, em 2024, estou fazendo esse vídeo em junho de 2024, a restrição de horas é de 48 horas quinzenais para os estudantes. O visto de graduação não tem, que chama Graduate Visa, e o número dele é 485. Então, eu estava nesse visto, depois de aplicado esse visto, eu tinha que aplicar também para o órgão que regulamentava as minhas horas na pintura, porque assim, eu precisava fazer uma quantidade de horas para pegar o meu Skill Assessment. Eu vou falar algumas palavras em inglês, mas infelizmente são palavras que as pessoas que estão aqui na Austrália vão entender melhor o que eu tô falando, e para as pessoas que estão no Brasil eu vou tentando falar mais ou menos o que seria. O Skill Assessment seria o documento principal que eu preciso para poder aplicar para um Skill Visa, que seria um visto de skill pontos, assim, pelo próprio governo. Então tem que ter uma quantidade de pontos e para aplicar pelo governo eu preciso ter o meu Skill Assessment. Então, esse órgão que eu precisei fazer toda essa documentação chama TRA, Trade Recognition Australia, que é um órgão que regulamenta os trades, que são pessoas que trabalham, né, em obras, etc. Também em chefe de cozinha, eu sei que é por esse órgão. Mas, enfim, esse órgão regulamenta e ele vai verificar se eu estava trabalhando na área. Inclusive, vai uma pessoa na obra que eu tô, quando tá já no final desse processo. Esse processo dura 12 meses e eu precisava comprovar 1.725 horas trabalhadas. Bia, como você comprovou? Eu era ABN na época, que para quem tá no Brasil é como se fosse o autônomo. Então, só que mesmo sendo autônomo, eu tinha as minhas horas trabalhadas. Então, por exemplo, eu fazia 40 horas na semana e eu mandava como se fosse um boleto pro meu chefe, né? Eu mandava um invoice e ele pagava na minha conta. Então, como eu comprovei as horas? Eu mandava o boleto, né, o invoice, e eu recebia o pagamento na minha conta. Então, eu comprovei assim, mandando o invoice e recebendo o pagamento na minha conta. Deu tudo certo. O problema que eu tive foi que eu fui pro Brasil, então meio que não contou 1 mês e meio, porque o período precisa ser de 12 meses. Teve gente que não teve esse problema, mas a pessoa que analisou meu caso, infelizmente, falou que eu precisava de mais tempo. E, enfim, aconteceu isso. Eu já tinha as horas, 1.725 horas, antes de completar 12 meses, mas é necessário completar os 12 meses. Beleza, depois que eu fiz isso, tudo certinho,
era abril, final de abril, e eu apliquei a minha carta de intenção, que eu falo assim pro governo, olha, governo, eu tenho o mínimo de pontos, que são 65 pontos, e eu gostaria de aplicar a minha carta de intenção querendo me tornar residente aqui. E aí, foi isso que eu fiz em abril, e eu fiz por conta em abril. Em abril de 2023, eu fiz essa carta de intenção por conta, porque eu não queria gastar meu dinheiro com advogado, enfim. Quando foi final de 2023, o que aconteceu? Eu tive a minha pontuação alterada, porque eu tinha calculado que eu já tinha 3 anos de experiência pós a formação, e eu não tinha, então provavelmente eu tinha feito alguma coisa errada, né? Quando eu preenchi a minha EOI, que é essa carta de intenção da Austrália, né? Então, quando eu preenchi minha EOI, eles falaram que eu tinha alterado o ponto e eu sabia que não tinha, e aí eu fiquei com medo e fui procurar um escritório especializado, e aí com eles eu fiz todo o meu processo. Desse ano, de 2024, em fevereiro de 2024, a doutora Gisele, que foi minha advogada, ela aplicou. Em junho, começo de junho, eu fui chamada primeiro para o 90. Esse vídeo é o mais aguardado de toda a história da Austrália. Eu acabei de receber a notícia, tá? Faz umas 2 horas que eu recebi a notícia que a gente foi convidado para o 90. E aí eu vou tentar gravar, só que o Fabrício percebe muito que eu tô gravando. Então eu vou tentar colocar uns perfumes na frente pra ver se não dá pra ver a reação dele. Vamos ver. Que ele tá aqui, só que ele não entra. Tu vai tomar espelhando eu? Que aí joga também o Eu não espelhando. Eu tô cheirosa. Uhum. O vídeo tá cheiroso assim? Você tá filmando? Nada, não tô. Não tô. Deixa eu ver. Te conheço, cara. Eu falei, acho que ele não vai ver que eu tô fumando assim. Eu não tô filmando, eu vejo, eu conheço você. Que é isso? A outra. A outra fez isso só porque eu tô filmando, né? A outra fez isso. Gordo, você não vai acreditar. Não tô nem conta. Nossa, amigo. Eu não vou acreditar. Não saquei. Seu dedinho atualizada. Forte. Pega uns petróleo aqui. Pega a questão. Tá bom, deixa eu te falar. Você sabe quem me mandou mensagem hoje? Opa. Fica aqui. Pode filmar. Tá bom, não, mas... Não, eu não quero saber. Quando você vai filmar, eu não quero saber. Por quê? Por que não? Sério? Por quê? Vem aqui. Não. Gordo, sério, por favor. Que foi? Pera. Você sabe quem me mandou mensagem hoje? Não. Chuta. Sei lá. Você sabe que a coisa lá do governo tá fechada, né? Você sabe? Sei. E aí, uma pessoa foi me invited para um 90. Quem? Aline. Aline. Adivinha? Você foi mesmo? Não, gente. Foi mesmo? Nem fudendo. Sério? Sim. Não. Deixa eu ver. Eu não acredito, né? E depois para um 89. Vou explicar um pouco dos vídeos para você e vou explicar para vocês o que estava acontecendo, inclusive antes de tudo isso. Como estavam falando e estava tendo muita alteração em relação ao governo, eu estava com muito medo de não ser chamada para um desses vistos que eu tinha aplicado. E aí eu fui atrás de um sponsor, que é alguém, um empregador, que fala assim, olha, governo, você não precisa querer a Bia. Eu quero a Bia e eu vou pagar uma parte, né, que é a parte do empregador, e a Bia vai pagar outra parte e ela vai ser... e ela vai se tornar... Eu quero que ela se torne residente permanente, porque eu acho que a Bia se encaixa, enfim... Por N razões, a pessoa, né, o empregador quer te sponsorar. Bia, qualquer empresa, qualquer profissão pode sponsorar? Não. Tem profissões que precisa estar na área, você precisa ter o curso necessário, às vezes, e precisa ser uma área que esteja em demanda aqui na Austrália. Então, assim, a área da pintura está na lista, né? Tá na Long Term List, que é a lista longa, né? Que, vamos supor assim, que tá aqui na Austrália, porque tem
a Short Term Leash e a Long Term Leash, e Painting tá na Long Term Leash, ou seja, Long Term Leash você pode aplicar para praticamente todos os vistos que dá a residência permanência. Quando estão na Short Term Leash, é só alguns vistos que você pode aplicar. Então, assim, nem eu entendo muito disso, então eu nem vou ficar me aprofundando sobre isso, porque eu não entendo muito, mas Painting, né, a pintura, tava na lista que possibilitava aplicar para várias coisas, né, para vários... Paint tava na área que possibilitava aplicar para vários vistos. Aí eu tava com medo e eu conversei com a minha chefe e falei se ela toparia me sponsorar, que é um valor mais alto, né, porque a empresa paga uma parte e eu pagaria outra parte. Só que como eu já teria, a partir de agosto desse ano, eu teria 3 anos de experiência, eu poderia aplicar um 86, que é o sponsor que me dá a residência direto, porque eu já tenho os 3 anos de experiência pós a minha formação. Não sei como funciona para outros casos, para engenheiro, não sei como funciona, infelizmente, como eu falei no começo do vídeo. Eu não sou agente de imigração nem advogada de imigração aqui na Austrália, só que era uma possibilidade e minha chefe falou que ela aceitaria. Quando minha chefe falou que ela aceitaria, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, se não der certo o skill, que é os vistos que no final das contas eu acabei sendo chamada, eu vou pro sponsor porque eu pego a residência direto. Só que a minha chefe falou que ela não pagaria a parte dela. Então, quem pagaria a parte dela seria eu. Então, assim, eu já tinha dado pra minha chefe $7.000 pra ela assinar a parte dela, documentação e tal, pra gente começar esse processo. Só que, graças a Deus, Deus é muito maravilhoso, eu pedi uma semana e na semana seguinte eu recebi o convite do 190. E assim, nem meu namorado sabia que eu tinha pego esse dinheiro, porque esse dinheiro era nosso, que a gente tava guardando exatamente pro visto, mas eu peguei o dinheiro da conta e eu fiz tudo isso. E eu falei assim, a minha chefe tava falando assim, Bia, tá bom, eu não vou resolver isso agora, mas antes de viajar, porque ela vai viajar, eu vou resolver isso. Então, assim, foi muito no tempo certo. Nossa, eu sou muito, muito grata a Deus. Deus é muito maravilhoso na minha vida. Foi perfeito. E aí eu recebi um e-mail que eu tinha sido convidada para o 190. Vou explicar o que é o visto 190, que é do estado. Então, assim, o estado de Queensland, que é o estado que eu moro hoje, ele iria me chamar. Quantos pontos eu tinha para esse visto? Eu tinha 85 pontos para esse visto. Tem uma pontuação, né? E conforme quem tá aqui na Austrália sabe, idade conta, nível de inglês conta, coisas desse tipo conta. Então eu vou explicar pra vocês basicamente assim as coisas que mais difere pra eu ter conseguido uma nota alta. A minha idade, eu tenho 28 anos, então eu tô a minha idade é a melhor que tem. Fiz o NAT, é um curso de tradução, que aí eu ganhei mais 5 pontos. Eu perdi 5 pontos por estar no visto de partner, né? Então, assim, o Fabrício, meu namorado, é dependente do meu visto. Então, assim, quem é solteiro tem 10 pontos, quem tá com visto de partner perde 10. Aí o Fabrício conseguiu me dar mais 5 por tirou a nota do inglês que precisava. E eu tirei 65 em todas as bandas no PTE. Eu trabalhei e morei em regional, ou seja, eu ganhei mais 5 pontos por isso. Então, eu vou explicar, né, como você calcula, inclusive vou deixar aqui embaixo na legenda o site do governo australiano. Então, por exemplo, 190, idade, eu tenho mais de 25 e menos de 33, que é a melhor faixa etária, que ganha mais ponto, no final vocês vão ver. Meu inglês foi proeficiente, porque eu tirei 65 em todas as bandas, né? Eu escolhi o PT, você pode fazer o PT ou o IELTS. Eu precisava tirar no mínimo 65 em cada banda, que era Reading, Writing, Listening e Speaking. Eu tirei 65 em todas elas, eu fiz a prova acho que algumas vezes, mas no final das contas eu fiz, deu certo. Então, assim, se você consegue tirar mais de 65, você é proeficiente, que dá 10 pontos. Eu tenho alguma experiência fora da Austrália, né? E eu não tenho nenhuma experiência fora da Austrália, porque eu consegui comprovar como pintora, porque eu nunca trabalhei. Então, não. Less than 3 years, menos de 3 anos, porque eu não tenho nenhum. Quanto tempo eu tenho de experiência aqui na Austrália? Então, eu tenho
de 1 a 3 anos de experiência, porque no caso de pintura só comprova depois. Então eu tenho de 1 a 3 anos, vamos lá. Minha educação mais alta eu sou bacharel no Brasil. Pergunta se eu tenho algum degree, uma qualificação aqui na Austrália, e eu tenho. Se eu tenho master, não. Se eu tenho credenciamento de comunicação e linguagem, sim, que é o NAT. Isso daqui me dá 5 pontos. A prova custa 800 e poucos dólares e não tem toda a época do ano. Acho que tem 4 provas no ano. Então, assim, se vocês têm interesse nisso, pesquisem. Se eu estudei em regional, sim, eu estudei em regional, uma área regional. Eu estudei em Gold Coast. Gold Coast é uma área regional. E aí pede se tem partner. E sim, eu tenho partner. Então ele também é nessa hora que perde 10 pontos. Se eu completei ano profissional aqui na Austrália. Os meus pontos, então. Então, de idade eu ganho 30 pontos. O meu nível de inglês foi 10 pontos. Experiência trabalhando fora da Austrália, 0. Experiência trabalhando dentro da Austrália, 5 pontos. Qualificação, 15, porque eu tenho bacharel em Direito no Brasil, e isso vale aqui na Austrália. Eu estudei, por eu ter estudado aqui Por eu ter estudado aqui, eu ganho mais 5. O NAT, 5. Se eu estudei em regional, sim, eu estudei em Gold Coast, então mais 5. O Fabrício, eu perco 10 por estar como partner, mas aí ele tendo inglês, ele me dá 5. Se ele tivesse feito o curso de carpintaria e terminasse o TIA, que é o órgão que eu expliquei pra vocês, ele me daria 10, ou seja, ficaria elas por elas. Mas então eu perco meio que só 5. E profissional, se eu trabalhei aqui na Austrália, eu tenho de 1 a 3 anos mais 5. Meu total foi 85 pontos. E aí o visto 189 é a mesma coisa, eu só perdi 5 pontos porque não interessa pro governo nacional se eu estudei ou não em regional. Então eu perco esses 5 pontos e eu apliquei 189 com 80 pontos. É uma pontuação bem alta para quem tá na área de trade. Inclusive, essa chamada que teve do 189, todas as pessoas que eram trade, que é da área de construção, tanto carpinteiro, eletricista, todas essas pessoas foram chamadas nessa última chamada, quem tinha 65 pontos, porque o mínimo para você aplicar são 65 pontos, então assim, todas as pessoas que tinham 65 pontos nessa área foram chamadas nessa última chamada. Tá, Bia, e aí, qual visto você escolheu? 189 e 190. Lembrando que os dois vistos dão direto à residência. O que muda, 190 é que eu teria mais ponto, mas isso é indiferente, porque os dois eu fui chamado. Seria que eu ficaria no estado de Queensland, eu pelo menos teria que ficar 1 ano aqui no estado de Queensland, né? Porque é o estado que tá me convidando, então ele quer que eu fique no estado por pelo menos 1 ano, e 189 é nacional, ou seja, a Austrália inteira que me quer, vocês entenderam? Então, no final das contas, eu vou aplicar para 189. Quanto que custa esses dois vistos, enfim, de taxas só do governo para esses vistos, o aplicante principal paga 4.640, isso mesmo, 4.640 dólares australianos, e o dependente, que é no caso o Fabrício, no meu caso, ele paga metade desse valor, que é 2.320. Ai, gente, como ela é genial das contas. Então, assim, no total, só pro governo australiano são 7.000 dólares. Isso mesmo. Não, mentira, dá exato 6.960. Olha minha colinha aqui. 6.960 é só do que eu tenho que pagar pro governo australiano. E aí, com os custos do advogado, né, da advogada que eu tô pagando, é 3.500 mais GST, que é 10% sobre o valor. Que dá 3.500 mais 350 do GST, o total de 10.810 dólares. É um tanto quanto caro? Sim, é um investimento, né? Porque depois disso, cara, eu vou virar residente, e aí depois de 1 ano sendo residente, eu posso aplicar para a cidadania australiana. Eu acho que essas são as principais diferenças do 189 e 190, os dois são ótimos vistos. Eu simplesmente fui pro 189 por conta que, assim, o 190 eu tinha recebido a nomination, e aí eu mostro os documentos e aí eles mandam o convite. E o 189 eu já tinha recebido direto o convite. Eu não penso sair do estado que eu tô, de Queensland, né? Então eu poderia aplicar o 90, só que, e se eu quiser?
E se eu quiser, simplesmente eu vou para um 89. O preço dos dois vistos é exatamente igual, 4.640 para ambos os vistos, e para você que tem independente para ambos os vistos é 2.320. Outra coisa que muita gente pergunta, né, qual é o tempo para aprovação desse visto, né? Porque eu aplico agora e aí, eu já sou residente? Não, cara, eu ainda não sou residente aplicando esse visto. O tempo de aprovação é 75%. Isso também, todos os vistos você consegue consultar pelo site do governo. Também vou deixar o link aqui para vocês consultarem quanto tempo demora cada visto. Por exemplo, o 189 e o 190 também tem o mesmo tempo de espera, que são os 75% dos casos são aprovados em 6 meses. Então, assim, eu falei, vou para um 189. Se fosse muita diferença, né, se o 190 fosse aprovado muito mais rápido, talvez eu iria para o 90, mas como tem o mesmo tempo também, eu preferi um 189. Muita gente pergunta assim, Bia, você recebeu o convite, você já é residente? Não, ainda não sou residente, eu preciso da aprovação e aí eu vou virar residente, né? E aí depois que você virou residente, você precisa continuar na área tal, porque é a área que eles estavam pedindo. Não, eu não preciso mais continuar na área. Inclusive agora eu não preciso mais continuar na área, pelo 189. Então assim, eu vou continuar na área por um tempo, porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas e pagar minhas viagens que eu quero fazer, né? Então, mas você vai fazer isso por muito tempo? Como que vai ser? Como que não vai ser? Então, assim, eu ainda não sei como eu vou fazer, se eu vou querer continuar na área e tal. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça. Uma delas é me dedicar muito mais tempo às redes sociais e conseguir ter uma renda fixa disso, né? Porque hoje em dia é muito instável as parcerias que eu consigo, da onde que eu consigo renda. O meu YouTube começou a monetizar recentemente, mas assim, é um longo processo. Inclusive, quando eu viajo, eu pago editor. Então, assim, meio que eu tô investindo ainda nessa área, eu não tô recebendo pra fazer essa área. Eu gosto muito de fazer vídeo, enfim, então eu pretendo muito focar no digital, mas ainda o que paga minhas contas é a pintura, então eu continuo na área de pintura. Não sei por quanto tempo, vou contando aqui novidades. Se vocês ainda têm algumas dúvidas, sugestões de vídeo, não deixa de comentar aqui embaixo e deixar aqui as sugestões, dúvidas, etc. Eu respondo e faço os vídeos que você tá me pedindo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.